Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos, eu sou o Fábio, como a maioria de vocês já sabem, vocês que sempre nos acompanham, que bom tê-los de volta para mais um episódio excepcional do podcast Entendes o que estás lendo, Mateus, capítulo 9. Essa é a parte 2, não é isso? Deixa eu conferir aqui, isso, parte 2, episódio número 614, oitava temporada. Estamos vendo Mateus capítulo por capítulo, já... Tem outros livros aí que a gente fez na Spotify, na Deezer, na Amazon, no Google Podcasts, na Apple Podcasts. E é muito bom estar aqui com vocês, trazendo toda a nossa bagagem aí de conhecimento bíblico, de aprendizado e ensino, juntamente com muitos outros comentaristas bíblicos, para a gente entender o texto bíblico. Mateus capítulo 9. Vamos ver um pouquinho sobre a rendição de Levi ali de Mateus, mais um pouquinho. A gente começou a ver isso no episódio anterior. Depois a gente vai falar um pouquinho da festa, ali, um incidente na casa dele, onde a casa de Mateus, o publicano, onde Jesus é chamado de amigo dos pecadores. Vamos entender isso. Vamos falar um pouquinho sobre jejum, que os discípulos foram criticados porque não jejuavam. Jesus vai falar o porquê naquela ocasião não faziam. Enfim, vamos lá, leia o capítulo, vem para cá, convida mais gente e vamos junto, porque essa comunidade tem crescido, olha, absurdamente nesses últimos meses aí. Tem sido uma jornada fantástica. Eu estou muito contente de saber que a palavra de Deus está alcançando mais vidas, e esse é o nosso propósito aqui, espalhar o reino de Deus, e você pode ser uma ferramenta para isso também, contribuindo, compartilhando aí, fazendo a sua parte. Tem o nosso contato, você pode entrar em contato com a gente se quiser participar de alguma forma desse trabalho. Tem o nosso contato aí para você entrar em contato conosco por e-mail, por telefone, por WhatsApp, enfim, da forma que você quiser. Você pode falar com a gente, tirar alguma dúvida, estamos à disposição. Então ele se levantou e o seguiu, é o que diz o texto. A gente precisa examinar os costumes ali daquela época, ali naquela região oriental ali, para avaliar com justiça a rendição de Mateus, né, que ele fez. O dever dele era provavelmente cobrar impostos ali, pedágios dos pescadores do lago, ou dos mercadores que viajavam de Damasco para o sul, passavam por ali. Para o Império Romano ele cobrava, né, essas taxas. Muito possivelmente ele era um dos altos funcionários, tinha outros sob o seu comando. Seus subordinados faziam provavelmente o trabalho propriamente dito e continuariam a fazê-lo mesmo quando ele partisse. E aqui Cristo pediu para ele um seguimento imediato, disse: vem, me segue. O que envolveu abandonar imediatamente a sua ocupação, a ocupação normal de Mateus. Isso envolveria a rendição de tudo, a renúncia de tudo que impediria o serviço completo, a renúncia de tudo que não poderia ser usado no reino de Cristo. E aí, não deve se considerar isso representativo que Nosso Senhor tem exigido que todos os seus discípulos abandonem as suas ocupações. Ele ainda pode fazê-lo, mas a regra ela é usual. Todo homem, onde for chamado, permaneça com Deus na condução de suas vidas, onde quer que seja. Onde quer que você esteja. No começo do Evangelho, quando eu comecei há muitos anos atrás, vou te falar aqui, mas você não conta para ninguém, me batizei em 28 de dezembro de 1996, tem mais de 30 anos aí vai fazer. Eu achava que Jesus chamou todo mundo, ou para cantar, ou para pregar, ou para estar na igreja, fazendo alguma coisa assim,
Mas Jesus tem chamado pessoas, mas não necessariamente para abandonar suas funções. Médicos têm sido usados de várias formas, engenheiros, seja qual for a sua profissão. É preciso entender com sabedoria que nem todo mundo foi chamado para ser missionário na África, para pregar o evangelho na internet, onde quer que seja, né? Na praça, no trem, embora todos nós devamos ser testemunhas onde quer que estejamos. Capítulo 9, versículo 10 ao 13, Jesus, amigo dos pecadores. O incidente aqui registrado segue o chamado de Mateus o publicano. O nosso Senhor acabara de nomear um membro de uma comunidade geralmente considerada reprovada para ser um de seus apóstolos. E era natural que os antigos associados do publicano reconhecessem que ele foi quebrado velhas barreiras e se reunissem na festa que Mateus providenciou para dar as boas-vindas e homenagear o seu novo amigo. A Bíblia diz que Jesus comeu e bebeu com homens de ocupação muito questionável, até mesmo com aqueles de caráter notoriamente mau, ruim. Ele não se mostrou simplesmente gentil com essas pessoas. Ele se associou a eles. Olha só. Alguns crentes hoje se escandalizariam com isso, né? Muitas pessoas benevolentes desejariam-lhes o melhor. Algumas apoiariam lares e refúgios para os mais miseráveis e degradados entre eles. Mas a Igreja de Cristo, ela tem sido lenta em seguir o exemplo do seu mestre, mostrando uma verdadeira fraternidade para as pessoas que estão sob exclusão social. A conduta de Jesus, ela era nova para o mundo e raramente foi seguida. Aqui está a maravilha de sua natureza fraterna. Ele levará o mais baixo na escala social ao privilégio inestimável de sua amizade. Essa conduta de Nosso Senhor, ela foi considerada escandalosa pelas pessoas religiosas de sua época, que tinham uma visão de classes da sociedade, que achavam-se estar numa posição muito mais privilegiada do que outros diante de Deus. Não. Pessoas mesquinhas, elas não conseguem entender motivos generosos. Para eles, o maior ato de autossacrifício deve ter algum objetivo sinistro. Jesus associou-se com pessoas de mau caráter na esperança de transformá-las. Ele se comparou a um médico que não visita pessoas saudáveis. Cristo vai primeiro onde é mais necessário. Não é o prazer, mas a necessidade que o atrai. Quando ele vem, é para curar. Seu propósito santifica sua associação com essas pessoas de caráter duvidoso. Seu único objetivo é fazer-lhes bem. As pessoas religiosas que acusaram Nosso Senhor formaram uma concepção totalmente falsa do serviço que era aceitável. Jesus, quando questionado, ele cita o Antigo Testamento. Ali eles poderiam ter lido que o que Deus exigia não eram ofertas cerimoniais apenas, mas bondade para com os nossos semelhantes, misericórdia e não sacrifício. Assim ele vira o jogo. Essas pessoas muito religiosas, seus acusadores não agradam a Deus com sua conduta. Eles são muito exigentes quanto às observâncias formais, mas negligenciam os assuntos mais importantes da lei. Cristo está realmente fazendo a vontade de Deus ao mostrar misericórdia. Deus é amor e o amor divino nunca é tão satisfeito como pelo exercício da caridade humana. Está de acordo com a vontade de seu Pai, sua conduta. Que Cristo chame pecadores. Aquelas pessoas que se consideram justas, elas não podem receber nenhuma bênção de Cristo. O hipócrita, ele está realmente mais longe do reino dos céus do que o publicano e o pecador. Porque come o seu mestre com publicanos e pecadores. Os que perguntaram eram fariseus, eles não eram convidados, eles eram apenas observadores.
Essas festas eram muito abertas e gratuitas, era permitida a entrada e até a participação de pessoas que nem eram convidadas. Um viajante oriental, ele disse certa vez, ele descreveu uma festa dessas dizendo, olha, na sala onde nós fomos recebidos, além do lugar em que nos sentávamos, havia assentos ao redor, perto das paredes. Muitos entraram, ocuparam seus lugares nesses assentos laterais sem nem serem convidados. E nosso anfitrião falava livremente com eles. Esses fariseus eram muito exigentes quanto à companhia que mantinham, e especialmente quanto às pessoas com quem comiam. Eles representam a influência perniciosa do sentimento de classe, gente. Eles fazem mais que isso, eles representam todos os homens que fazem de si mesmos, de seus sentimentos, de suas preferências, a primeira consideração. Ele os escolheu como um professor escolhe sua turma. Ele busca aqueles que precisam de seu ensino. Assim como o médico escolhe seus pacientes, ele busca aqueles que necessitam de cura, ele busca pecadores que precisam ser libertos de seus pecados. Depois o texto vai nos apresentar uma discussão acerca do jejum. 3 classes de pessoas constituíam o que poderia ser chamada de comunidade religiosa da Palestina. Os fariseus, os discípulos de João, os discípulos de Nosso Senhor. E a base da questão aqui, sem citar os outros saduceus, além dos fariseus, outras classes ali partidárias, vamos se conter aqui nesses 3. Os fariseus, os discípulos de João e os discípulos de Jesus, do Senhor Jesus. Quando a gente olha para aqui, a base da questão aqui era porque um deles deveria negligenciar o que os outros pregavam como um dever religioso. João pregou o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados e o jejum, que é um sinal de tristeza, é adequado a quem chora pelos pecados. Aí tudo bem. Assim, o próprio João, Mateus 11:18, não veio comer e nem beber. Seu hábito como nazireu estava de acordo com sua doutrina e a dispensação ali do seu chamado. João agora estava na prisão e essa circunstância daria consistência adicional ao jejum dos seus discípulos, pois estavam tristes. Mas o caso foi diferente com os discípulos de Jesus, que tinham consigo o seu mestre presente. O jejum ele poderia ser próprio do fariseu, mas se tornou algo ostensivo. Era consistente no fariseu hipócrita que desfigurava o rosto para conseguir o aplauso dos homens. O seu ato de jejum era para mostrar para os outros. Alguns dos fariseus provavelmente eram homens sinceros. Para tais haveria uma adequação do seu jejum. Então o propósito, o motivo é importante. Mas o jejum, Jesus explicava que era inadequado para os discípulos dele naquele momento, naquele contexto, quando Jesus ainda estava entre eles, vivo. E não hoje, entenda isso. Cristo é o noivo de sua igreja, os discípulos eram os amigos escolhidos do noivo. Seria impróprio para eles lamentar enquanto o noivo estivesse com eles, durante as festividades do casamento, simbolicamente dizendo. O Espírito de Jesus é o Espírito do amor, com amor, alegria e paz. Jesus não estava com os fariseus ou com esses discípulos de João como noivo. As tristezas, como as que representam o jejum, na presença de Jesus, devem ser transformadas nas alegrias da salvação. Nenhum homem, portanto, deve tornar-se o padrão de religião por seus semelhantes, como os fariseus intentavam. Nisso, os discípulos de João e os fariseus erraram, pois o vinho novo do Evangelho não poderia ser contido nos odres velhos da lei. Os cristãos têm período de luto. Do próprio noivo, o único registro de seu jejum é aquele que ocorreu quando ele estava no deserto. Nessa experiência, Jesus personificou a condição de sua igreja durante sua ausência dela no céu. Ela estava destinada a chorar no deserto, sofrendo os ferozes ataques de perseguição e tentação de Satanás. E aí,
ocorreu primeiro dos judeus, depois dos romanos, depois da apostasia e finalmente da crescente infidelidade que cresce diariamente. Os cristãos individuais também têm períodos de tentação. Nessas épocas é preciso fazer jejuns voluntários para suportar as horas difíceis. O jejum é uma ferramenta, uma arma, uma disciplina espiritual junto com a oração. Quando o noivo voltar, o luto terminará. Depois virão as festividades do casamento da igreja. As alegrias do reino milenial coincidirão com a dos novos céus e nova terra. Os cristãos têm seus intervalos de alegria e também de tristeza. As trevas podem durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sua resposta é suficiente para a ocasião, mas traz aplicações mais profundas e amplas. Sempre que a alma está cheia da presença de Deus, ela pode caminhar com alegria e liberdade. Quando o sentido da presença de Deus se perde, a alma deve cingir-se com sacrifício, autodisciplina, para reconquistar a bem-aventurança, e o jejum é um meio nesse contexto. Os discípulos tinham Cristo no corpo presente, no corpo humano. Invejamos-lhes a realização material. Foi uma época fantástica. No entanto, a sensação interior da presença de Cristo habitando em nós é algo também elevado, talvez até melhor. Termos Ele no nosso interior, um descanso da alma, liberdade de dúvidas e medos, comunhão de nosso espírito com o Espírito Santo, isso é no nosso interior. Paz, presença de Deus, libertação do medo. E do lado externo a gente tem vigor, energia, força nos nossos esforços para viver uma vida correta. O nosso prazer nas situações que ajudam na comunhão com Cristo, no amor aos irmãos, dentre muitos outros benefícios que não daria para descrever aqui. Então o que a gente está disposto a abandonar para seguir o chamado de Cristo? O que você está disposto a abandonar? Como a gente pode nos tornar mais parecidos com Jesus? Em nossa fraternidade, nosso amor com aqueles que são marginalizados pela sociedade. Vamos orar, falar com Deus, calma o coraçãozinho aí. Senhor, ajuda-nos a seguir o exemplo de Cristo, renunciando tudo o que impede nosso serviço completo a Ti, estendendo nossa mão amiga aos marginalizados, excluídos, refletindo o Teu amor, misericórdia em todas as nossas ações. Amém, amém, amém. Que você fique na paz de Cristo, com a presença de Cristo, com a graça de Cristo, com o amor de Deus, a presença do Espírito Santo. E a gente volta em breve, tá bom? Para meditar mais na palavra de Deus. Conto com você, sua audiência e a sua paciência para a gente juntinho meditar e aprender mais da palavra de Deus. Um abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau.